Boa noite. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo. Nossas palestras são inspiradas no Fonte Viva e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 22, cujo título é A Retribuição, e que está em Mateus, capítulo 19, versículo 27. Nossas palestras estão disponibilizadas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o tema, a retribuição, é com renovada alegria que convidamos agora a nossa amiga Silvia Dutra, que é palestrante espírita e colaboradora aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda, Silvia. Boa noite a todos. Eu segurei de não olhar para trás. A Derli está aqui, que linda. Eu deixei de olhar para trás para eu depois ter a surpresa de quem eu já conhecia e eu não conhecia. E eu queria agradecer o convite, dessa casa e que foi construída de pessoas que fizeram o meu desenvolvimento enquanto espírita, Então, eu fico muito feliz de estar aqui, tendo a oportunidade de estudar junto com vocês, Então, vou começar aqui a nossa conversa. Então, o texto, A Retribuição, que vem do livro Fonte Nova, no capítulo 22, ele começa com uma fala do Pedro, onde a gente se identifica muito com essa postura dele, pelo menos eu, na verdade, E nós, que deixamos tudo e te seguimos, que recebemos? Então, assim, o tempo todo na nossa vida, a gente tem o hábito, e é muito comum no nosso dia a dia, na nossa educação, a gente agir já esperando algo, em troca. E o Cristo, ele trouxe para a gente um ensinamento totalmente diverso do nosso hábito, que é esperar algo em troca, não entender a semeadura própria, das nossas atitudes, das nossas falas, dos nossos pensamentos. A gente, enquanto espíritos ainda muito imaturos, acaba esperando sempre, ou às vezes nem sempre, às vezes a gente age com bondade, age com o ímpeto mesmo de fazer o bem, sem naquela hora estar esperando nada, mas no primeiro momento que há uma ingratidão ou alguma desavença, a gente não consegue entender, o porquê desse ferimento que nos foi causado, aonde a gente se dedicou com tanto amor, E aí é o momento onde a gente realmente se desenvolve enquanto filhos de Deus e nos ensinamentos do Cristo, Que é amar independente de, amar por saber que esse é o maior mandamento, Então, o estudo, a retribuição, foi um presente para mim, porque é algo que eu estudo muito para tentar me melhorar. E para eu buscar essa melhoria própria, eu precisei sentir muita dor, passar por muitas dificuldades e ainda estar passando, ainda vou passar muito, Quem está aqui não está livre disso, Então, essas dores me trouxeram, inicialmente, um lugar de vitimismo, porque eu me entendia, e às vezes ainda me entendo, uma pessoa que não busca fazer o mal para as pessoas, que não me considero uma pessoa que passa por cima de ninguém, mas a gente sabe que a nossa vida, ela não é feita só desse momento, Ela é feita de uma extensão de outras vidas, de outras experiências, onde hoje a gente pode estar num degrau um pouco mais acima, mas ainda assim precisa recuperar os nossos erros, as nossas dificuldades, que às vezes nem foram semeadas em outras vidas, mas ainda nessa.
A gente erra muito por achar que a maioria das nossas dores vem de erros passados, de encarnações passadas. E muitas vezes elas vêm mesmo da nossa ignorância presente, da nossa imaturidade presente, né? Da nossa dificuldade de olhar para si mesmo. A nossa cultura, ela é o tempo inteiro buscando o olhar para o outro, né? Desde novo, por que o João tira 10 e você não tira, né? A Maria comprou um carro novo e a gente ainda não. Então a gente se compara a todo momento, ao invés de estar o tempo inteiro nos educando, né? Desde crianças, através dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos amigos. Todos nós somos educadores na vida. Pode ser educador positivo ou negativo, mas somos, porque nós somos o reflexo do meio em que vivemos. E quais são os lugares onde a gente vive, né, durante a nossa caminhada? O nosso trabalho, a nossa casa, né, primeiro lugar, nosso núcleo familiar, nosso trabalho, a nossa escola. E aí a gente se torna o reflexo do meio. E por isso a importância da gente mudar dentro dos nossos lares o que realmente tem valor, né, para o desenvolvimento do ser, porque a gente ainda é muito condicionado ao desenvolvimento do ter, né? A pessoa que é admirada, que é vista na sociedade, ela normalmente é admirada porque ela tem, e não porque ela é, por quem ela é, o que ela fez para alguém, né? É muito mais pelo que ela adquiriu. E aí isso a gente sabe que é algo que ao longo da vida, que a gente vai entendendo com as experiências, né, com o envelhecimento físico, né, porque às vezes a gente envelhece fisicamente, mas o mental não. Quando a gente sabe cuidar desse desenvolvimento nosso, né? Então a mente ela continua se desenvolvendo em maturidade, né, e não em velhice, porque quando ele se desenvolve em velhice, ela tem os pensamentos enraizados, porque meu pai dizia isso, e não quer dizer que os nossos pais estavam errados, mas a gente tem muito essas frases feitas para situações onde alguém não quer ter ouvidos de ouvir, né? Porque foi assim que eu aprendi, porque é assim que eu sou, né? E aí não tem aquela postura de reflexão, porque as coisas mudam, né? A gente precisa evoluir, a gente precisa mudar. Então, dentro dos meus estudos, eu tenho visto que a nossa mudança vem acontecendo, refletindo inclusive no que tem chamado dos novos velhos. O que seriam os novos velhos? Seriam as pessoas que já estão envelhecendo e entendendo que o que elas aprenderam podem sim ser reanalisados, ser refletidos e você olhar para aquilo, será que isso serve para hoje, né? Será que é dessa mesma maneira que a gente deve agir agora, né? Se você olhar para um longo período, né, passado, o que se entendia como muito certo, como por exemplo apedrejar uma mulher, né, que eles consideravam que tinham traído, porque muitas vezes, às vezes nem tinha traído, ou coisas assim, e ela ser apedrejada publicamente. E então a gente precisa, né, a cada dia mais virar esse olhar para si próprio e buscar a nossa semeadura e não olhar para o que o outro está fazendo. Porque se você quer uma mudança real no lugar onde você vive, onde você está, você tem que agir através do exemplo. Porque é só assim, né, aquela frase, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, ela é totalmente dispensável. Porque o exemplo que arrasta, né? Então, além do exemplo, trazer a modificação do meio, né, onde você está, e as proporções vão sendo maiores e melhores de acordo com o tempo de convívio, essa reflexão, ela faz com que você tenha um peso muito menor na caminhada da sua vida, porque a gente carrega muito
sobre o outro, né? Por que eu estou vivendo isso e o outro vive de outra maneira? Então, a gente perde muito tempo com esse tipo de pensamento, né? Então, eu coloquei também nesse slide, que eu não tinha visto que tinha saído. Tem muito tempo que eu estou falando ali. Não? Foi agora? Então, em Gálatas, capítulo 6, versículo 17, tem uma passagem que diz: tudo o que o homem semear, isso também colherá. E aí, eu me sinto muito abençoada em ter conhecido a doutrina espírita, e, na verdade, eu entendo que eu já nasci sabendo que eu estaria aqui, porque meu pai deixou eu ir para onde eu quisesse depois que eu fizesse a primeira comunhão. Então, eu brinco que eu fiz a primeira comunhão e saí correndo para a casa espírita, porque eu sempre quis vir para a casa espírita. Porque é um lugar onde me dá liberdade de ser, né? E ele me ensina o que é certo e o que é errado, sem me reprimir, né? Sem dizer: se você não fizer isso, você não pode sentar nessa cadeira, né? Todos nós podemos, sim, independente das nossas ações, dos nossos pensamentos, estar aqui hoje, né? E isso me enche o coração, sabe? De saber que existe um lugar onde eu posso ir, independente dos meus erros, né? E essa liberdade está ainda enraizada muito em mim, porque eu sempre fui muito questionadora. Então, e as respostas que a doutrina me trouxe nunca foram porque Deus quis, porque Jesus assim ensinou, e, né, sempre houve a fé raciocinada. Para mim é incrível, né? Ela dá muito mais sentido nos nossos passos, né? Então, tudo que semeamos, de algum modo, volta até nós, né? Acho que todos nós temos exemplos de semeadura na nossa vida e de outras pessoas, né? E que às vezes a gente nem enxergou naquele momento que seria algo positivo, mas depois que a gente se acalmou, que o tempo passou, a gente percebeu que ali tinha um ensinamento, que se aquela situação tão difícil não tivesse acontecido, eu não estaria nesse lugar, eu não teria conhecido aquelas pessoas, eu não teria tido uma oportunidade, né? A gente só percebe depois que a gente se acalma e a dor passa, o tempo passa, né? Então, nesse slide, né, eu sou uma pessoa que eu amo música, e nesse slide eu coloco um pedaço da música do Gilberto Gil, que é Adrão, onde ele fala: tem que morrer para germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão, para depois florescer no seu viver, né? Então, o que Gilberto Gil quis dizer que tem que morrer para germinar? Eu fico emocionada, assim, para mim, porque a gente, quando sente muita dor, ainda mais quando a gente é muito novo, a gente acha que acabou, né? Que nada vai mudar, né? Terminei um relacionamento e eu não vou mais. Aí, quando a gente é mais novo, então, esse é o primeiro momento de impacto, né? Relacionamentos. A gente nunca mais vou amar ninguém, nunca mais vou conhecer ninguém. E a vida é tão imensa, a gente não tem a menor noção, né? Muitas vezes do livramento, né? Que a gente sofreu ali e que causou uma dor imensa, né? No nosso peito. Então, essa poesia da música do Gil, ele traz um resumo da lei espiritual, né? A semente desaparece para nascer depois. Muitas dores parecem o fim para a gente, mas são apenas um plantio invisível. Quantas perdas nos transformaram? Quantos silêncios nos amadureceram? E aí, através dessa reflexão, né, das nossas dores e da gente não conseguir reconhecer a lição que aquilo pode nos trazer quando isso inicia, eu sempre gosto de falar sobre uma experiência do Tiago Leifert, que ele teve com a filha, né, que ela teve câncer nos olhos, né? A doença se chama retinoblastoma, é um câncer muito raro que dá nos olhos em crianças, né? E aí eu assisti uma entrevista dele onde ele falava, logo que se descobriu essa doença, ele estava muito ainda sofrido, né?
A filha dele talvez tinha a idade da minha filha, que é 4 anos, né? Então, para a gente fica... enquanto ignorantes que somos, olhar uma criança tão inocente, podendo ficar cega ou ficando cega, e quando pai e mãe, você fala, pô, coloca em mim, porque eu já errei tanto, eu já fiz tanto, a minha filha é só uma criança que só me traz alegria, e por que ela está vivendo isso, né? Então, o primeiro momento que eu tive contato com essa experiência dele, ele estava muito revoltado, né? Inclusive, ele chegou a dizer, quando alguém fala que tudo tem um porquê, eu fico com raiva, né? Eu não consigo entender o porquê disso. Não venha dizer que tem um porquê essa criança está passando por isso, né? E me doeu muito o coração, e mais uma vez eu fui grata pelos conhecimentos que eu tinha, porque entender que a nossa semeadura traz sofrimentos para que a gente se desenvolva, ameniza a maneira do meu sofrimento, pelo menos, né? Eu consigo entender quando eu vejo que eu tenho responsabilidade, sim, pelas dores que eu estou vivendo, e aí o vitimismo, ele dá uma fugida boa, assim, às vezes até some, ainda não sumiu não, mas às vezes até some, assim, de dentro da gente, e a gente começa a buscar mais os porquês, aonde que eu preciso mudar na minha vida, para que esse caminho melhore, né? Quando isso se repete muito, né? Algum recado ali está acontecendo. Então, depois de um tempo, eu vi uma outra entrevista dele, um longo tempo, aonde ele já tinha entendido o porquê disso. E é muito bonito, porque no momento, e às vezes eu fico até meio envaidecida, porque quando ele falou, né, como é que a gente vai achar que tem algo de bom nisso? Eu pensei no mesmo momento que ele ainda vai entender, né, o porquê disso tudo. E aí ele entendeu, e graças a Deus eu soube que ele entendeu, e por que aquilo aconteceu. Por que aquilo aconteceu? Essa situação aconteceu com um homem de uma condição financeira muito boa, conhecido, né, no Brasil, com muitos contatos. Então, através dessa dor que ele viveu, ele criou um programa, né, onde o programa chama de Olho nos Olhinhos. E, através desse programa, ele criou auxílio, né? Porque a gente ainda tem várias doenças que elas atingem pouca quantidade de pessoas, né? Porque é raro, né? E aí acaba que não tem muitos programas, não tem muita atenção científica, não tem muito auxílio, né? Então, ele criou esse programa, e aí ele auxilia famílias por todo o Brasil. No início desse programa, onde eu vi ele falando muito revoltado, ele auxiliava no Brasil inteiro, ele encontrava médicos especialistas, realizava exames e agilizava o tratamento dessas pessoas. Isso continua acontecendo, só que no início eles acompanhavam todos os casos que estavam envolvidos nesse projeto, do começo até o fim, né, individualmente. Só que, graças a Deus, o projeto cresceu tanto que ele não consegue acompanhar todos até o final, né? E aí ele passou a fazer mutirões gratuitos no Brasil inteiro, né? Ele teve o acompanhamento continuado. Até hoje ele tem o acompanhamento de muitos casos, mas são mais do início de quando o programa aconteceu, né? E aí ele também criou site, rede de especialistas. Então, ele vai em todos os lugares no Brasil, onde ele faz encontros e leva especialistas, faz anúncios para que essas pessoas que estão muito perdidas, porque é uma doença que não é muito divulgada, não é muito estudada, não é muito conhecida, para que as pessoas tenham auxílio, para que as pessoas tirem dúvidas, né? E que, inclusive, ele possa dar auxílio dentro do programa dele para que essas pessoas sejam tratadas, né? Então, esse é um dos exemplos enormes que eu trouxe aqui para a gente poder refletir que as nossas dores, elas têm, sim, sempre um significado, e se a gente ainda não conseguiu entender o porquê, é por 2 motivos: ou porque a gente ainda não amadureceu, né? Ou então porque ainda não chegou o momento de você entender. Porque a gente ainda, pelo menos eu, em todas as situações em que eu passei e passo, e aí a minha confiança, né, sobre o tempo, né, sobre as obras divinas, ela se fortalece, né? E aí a gente acaba sofrendo com mais tranquilidade, porque a gente sabe que isso é temporal, né?
E aí acaba caminhando e diminui o tempo da nossa dor quando a gente tem esse entendimento, né? Porque quando a gente se inflama muito, as coisas demoram mais para se recuperar. Gente, eu falei tudo isso aqui e não passei o slide. Obrigada. Desculpa, tá, gente? Então, aqui, ó, eu trouxe mais uma experiência, que é uma experiência... Espera aí, só um minutinho. Uma experiência do Masaru Emoto. É um pesquisador japonês. Ele fotografou cristais de água depois de expor as amostras a diferentes palavras de músicas e intenções, né? Então, o que ele fez? Ele pegou várias... eu acho que algumas pessoas... Eu já trouxe isso em outra palestra, mas é porque eu acho isso bonito demais, porque é a ciência provando algo que a gente acha que energia, que a pessoa acredita em energia, né? E a ciência aqui está mostrando que isso é verdade, né? Então, ele pega uma quantidade de água, né? E aí, se você olhar lá em cima, aquela água ela foi... ele ligou a música de Mozart, e aí os cristais de água se formaram daquela maneira, né? Mais à frente, a música Imagine, de John Lennon. Depois, ele pegou uma quantidade de água e falou palavras de amor. O último quadro é uma água antes da oração. Os monges iam numa cachoeira fazer orações, então ele recolheu a água antes das orações e depois das orações, que é esse de baixo. Tá dando para você ver? É o de baixo, né? Então, e o do lado é a palavra eu vou te matar. Mais à frente, obrigada. Mais à frente, paz. Então, assim, eu acho isso extremamente impactante. O nosso corpo ele é feito de 70% de água. Então, quando a gente fala sobre esse estudo científico, eu acho que ele é muito, pelo menos para mim foi, impactante sobre as coisas que eu falo, que eu penso, né? Os momentos no meu dia a dia, né, de trabalho, na hora que eu... não só no trabalho, né, na vida, sobre as coisas que eu venho a dizer, né? Então, eu tenho me vigiado muito mais, porque eu tive uma prova científica sobre o poder do que eu digo. E aí eu melhorei muito, né? Às vezes cai um garfo no chão, uma colher no chão, e a gente xinga, por hábito até, né? Porque a gente cresceu vendo o nosso pai, a nossa mãe, alguém fazendo dessa maneira. Por qualquer situação, você está, né, já nervoso, falando coisas ruins, pensando coisas ruins. Às vezes você nem fala, mas você é uma pessoa muito negativa, você acha que tudo vai dar errado com você. E é isso que você repete para si mesmo o tempo inteiro. E aí é esse tipo de energia que o seu corpo está carregando, né? Ele deixa de formar essa harmonia tão bonita mostrada nessas fotografias dentro do nosso corpo. Isso impacta a nossa saúde, isso impacta o nosso dia a dia, né? Então, eu acho que é muito importante essa reflexão desse slide. Muito bem. Parece que a palavra, quando ele xinga, me assusta, como se tivesse filmado o lado. Não, eu não gosto. Eu não gosto. A energia muda mesmo, né? Quando, às vezes, você está vivendo um momento bem feliz e alguém, por algum motivo, né? Vamos dizer, um copo caiu no chão. E só daquela situação, a energia já vira outra, né? É verdade. Aí a senhora tem agora mais essa para mostrar. É igual eu mostrando para minha filha que ela não queria escovar o dente. Aí eu mostrei a foto do dente, como que fica de quem não escova o dente. Ela entendeu rapidinho. Isso aqui é quase a foto do dente, só que é dentro do nosso corpo, né? A água está lá dentro da gente. Então, é muito importante a gente ter
essa reflexão. Nesse slide, eu trouxe alguns pontos que é para falar um pouco da nossa saúde, né? Então, hostilidade aumenta o estresse. Então, graças a Deus, a ciência ela tem se voltado, né, principalmente depois da pandemia, focado muito na questão da nossa saúde emocional, né, e o quanto que isso impacta a nossa saúde física. Então, a gente tem muitos dados, né, de estudos, né, de palestras, discussões, do quanto que todo o nosso movimento, sendo positivo ou negativo, né, ele traz um reflexo no nosso físico, né, na nossa saúde. Então, se você tem um ambiente hostil, e aí eu gosto muito de lembrar o nosso trabalho, porque a gente vê muito no ambiente, e quando eu falo a gente, pode ser eu mesma, pode ser um de vocês, se um de vocês se identificarem, a gente entrar no trabalho já pensando na hora de ir embora. Se a gente vive, né, com essa postura, eu entendo que a gente precisa rever, porque são 8, 9, às vezes mais horas do nosso dia dedicadas durante o nosso caminho inteiro naquele lugar, pensando em ir embora. Ou então pensando em se aposentar, né? Eu acho que é uma vida muito pequena. A gente precisa tomar consciência que a gente constrói a nossa vida, e principalmente a espiritual, todos os minutos do nosso dia, do nosso tempo. Então, a gente precisa utilizar de maneira muito rica, de maneira muito rica o tempo, que é rico o nosso tempo, no trabalho, né, na nossa casa. Então, às vezes a gente vê muito fofoca, né? Eu acho que é uma das dificuldades maiores que a gente tem, principalmente no trabalho, é a fofoca, né, da gente conseguir se desvencilhar, né? E a fofoca do bem é menos pior às vezes, né? Mas será que é do bem mesmo, né? Então, o ideal é a gente sempre olhar para aquela situação. Eu tenho virado bem a chata, né? Porque eu ainda participo às vezes de algumas fofocas, mas no final das fofocas eu acabo trazendo uma reflexão. Eu acho que eu estou ficando a chata. Mas mais pensando pelo lado do outro, ele não poderia, né, ter sentido isso, ele não podia ter feito isso por causa daquilo. Então, eu acho que não estão me procurando muito, não, porque eu estou sendo a mala lá das fofocas. Que eu fico feliz também por isso, né? Então, dentro da ciência, tem um estudo que chama epigenética. O que é isso, né? A gente vê sempre falando sobre os estudos da genética, né? O que a gente traz dentro do nosso organismo que vem da genética dos nossos pais, né? Eu tenho tendência a diabetes, a câncer, né? Porque meu pai e minha mãe teve. Então, todos nós temos no nosso organismo alguma coisa que a gente herdou da genética da nossa família, né? Só que a gente tem a oportunidade, enquanto seres individuais, de regar aquela genética ou não. E o que seria isso? Então, eu como mãe, se eu sou uma pessoa que eu tenho tendência a diabetes, para eu cuidar da educação da minha filha, do desenvolvimento da minha filha, eu não vou ficar comendo doce, eu vou buscar ser uma pessoa mais que gosta de esporte, né, que como coisas mais saudáveis, para que a minha filha não absorva dentro dela o que vai fazer com que essa semente negativa não cresça. Então, a gente só vai fazer com que essa semente errada da genética se desenvolva se a gente alimentar, né? Então, se a gente, enquanto pai e mãe, educar os nossos filhos de maneira boa, e aí eu vou vir em outro lugar mais sensível, por exemplo, cigarro, a bebida, né? Porque a gente sabe que a genética pode trazer na gente uma tendência ao alcoolismo, né? Então, se a gente começa a se vigiar para que essa semente não seja regada, a gente consegue plantar a semente positiva nos nossos filhos para que a negativa não se desenvolva, né? Então, e aí, às vezes, até
você teve um pai ou uma mãe que não plantou a semente da educação para que isso não seja desenvolvido, mas você se torna um adulto também. E aí não dá para a gente ficar culpando os nossos pais pelos erros que eles cometeram, e aí por isso eu fumo, e aí por isso eu bebo, e por isso eu como doce, por isso eu não faço esporte. Essas escolhas são nossas. Nossos pais têm, sim, a parcela de contribuição sobre isso, mas chega um momento da nossa vida em que a escolha está na nossa mão, né? E aí é onde a semente, às vezes, pode ter começado a brotar, mas ela pode ser podada, ela pode ser cortada, né? E a gente passar a mudar aquele caminho. Quantas pessoas nasceram num núcleo familiar completamente difícil, né? Violento, e ela simplesmente virou uma pessoa trabalhadora, né? Que faz o bem, que busca, né? Fazer a parte dela no meio que ela está. Então, a regra é que as pessoas acabam seguindo, né, essa semente negativa. Mas a gente vê que tem pessoas que conseguem ter a escolha de seguir um outro caminho, né, porque já sentiu dor demais, por que eu vou continuar, né, semeando esses frutos que não me trouxeram nenhum resultado positivo, né? Então, o outro ponto que eu trouxe aqui é que o acolhimento reduz a ansiedade. E aí, para quem já assistiu minha palestra, o nome da minha filha sempre aparece, ela chama Elis, e eu trago um exemplo sempre dela, porque ela é viva na minha vida mesmo. E esses dias ela estava nervosa, muito cansada, e aí eu falei para ela, filha, ela já estava querendo dormir, falei, filha, você tem que escovar o dente antes de dormir. E aí ela falou assim, não, mãe, eu estou muito cansada. E aí eu não briguei, não gritei, só falei para ela, filha, se você não quer escovar o dente, está tudo bem, mas não esquece que o bichinho vai comer o dente e que se doer amanhã, o dente que vai doer é o seu, não é o meu. E aí ela começou a chorar, muito nervosa, porque ela já tinha absorvido que não fazer, né, o ato de escovar o dente, ela podia sofrer alguma consequência. E aí ela se virou para mim, chorando muito, me abraçou e falou, mamãe, respira comigo, que depois que eu me acalmar, eu escovo. Então, o acolhimento, ele é necessário desde sempre, né? Então, se alguém procura você para falar sobre as dores dela, acolha, né? Às vezes tem disputa de quem está sofrendo mais. Ah, mas se eu te contar o que eu estou passando, a gente fica aqui até amanhã. Então, assim, a gente precisa aprender a acolher, a gente precisa aprender a ouvir, né? A entender. Às vezes a gente enxerga as dificuldades do outro e, às vezes, parece óbvio que o buraco está aberto lá na frente, que aquela pessoa vai cair. Para a gente. E para ela, não. E aí a gente precisa ter paciência. Porque a nossa revolta, você gritar, você dizer coisas que a ofenda, eu precisava dizer isso para ela, porque ela tinha que escutar. Não, essa não é a maneira de ninguém escutar nada. A maneira de escutar alguma coisa, ou não, que às vezes não vai adiantar nem se você falar calma, porque não é o momento da pessoa entender aquilo. Ela ainda precisa viver muita dor, né? Então, não é passar a mão na cabeça, é muito diferente. Porque eu não estou dizendo aqui para ninguém dizer, tá certo, é isso mesmo. Não é isso. Mas acolher, né? Então, se alguém quiser se aprofundar um pouco na maneira melhor de se acolher alguém, sem você ficar afastando ela, né? Eu indico vocês a estudarem um pouco mais o que é acolher, como acolher da maneira mais caridosa possível. Porque se você não souber ouvir, né? Se for para dizer coisas que ofendem, que machucam, é melhor a gente não gastar aquele tempo, né? Não vai ser bom nem para a pessoa e nem para a gente, né? E aí, voltando aos estudos, que eu adoro achar coisas científicas e provas, né? Tem um estudo de uma moça que chama Elizabeth Dunn. Ela fez um estudo sobre dar dinheiro para as pessoas gastarem com outras pessoas e gastarem com elas mesmas. Então, para um grupo, ela deu dinheiro para gastar com os outros
e o outro grupo ela deu dinheiro para gastar com elas mesmas. E no final desse estudo, ela chegou à conclusão de que as pessoas que gastaram dinheiro com os outros se sentiram muito mais felizes do que com o dinheiro que elas gastaram com elas mesmas. Então, quanto mais você buscar, e hoje eu entendo que a gente ouve muito que a gente, onde a gente vai parar, né? Esse mundo está cada dia pior. Eu não entendo que o mundo está cada dia pior. Eu entendo que a gente tem muita informação, que antigamente a gente não tinha, né, acesso à informação. Hoje uma bomba cai lá do outro lado do mundo, a gente tem informação agora, nessa conversa aqui que a gente está tendo. Então, se você for analisar a crueldade com que as coisas eram resolvidas, há pouco tempo atrás, né? As mulheres nem votavam há pouco tempo atrás. Então, hoje o que a gente tem é um volume imenso de informação, onde a gente ainda não sabe equilibrar, né, essas informações que chegam para a gente. A gente precisa muito buscar equilibrar e buscar o lugar certo, né? Diminuir as informações ruins, né? Porque o algoritmo, né, que ele vem das nossas escolhas, ele vem de acordo com o que a gente quer ver, né? Então, se você está vendo todos os dias na sua tela, né, coisas ruins, doença, matança, fofoca, essa é uma escolha sua, né? Agora, se você escolhe ver caridade, se você escolhe ver vídeos, né, de pessoas fazendo bem, vídeos alegres, o seu algoritmo vai para esse lado. E a vida é igual ao algoritmo, é idêntico ao algoritmo. Então, a gente precisa mesmo buscar com que o algoritmo da nossa vida caminhe para um lugar mais positivo do que negativo, né? Então, outro ponto é que a gratidão melhora o bem-estar. Práticas de gratidão estão associadas a mais felicidade, menos depressão e maior resiliência diante dos desafios. E qual seria essa prática de gratidão? Trabalho, né, no bem. Quantas pessoas, e aí quantos trabalhadores tem aqui sentado nessa palestra, que vieram às vezes porque estavam passando por situações muito difíceis, porque muitas vezes é a situação difícil que traz a gente para virar um trabalhador, se não é em todas, né? A gente veio aqui querendo ajudar o outro, mas na verdade a gente se ajuda. Na verdade, a gente está se melhorando, se desenvolvendo. E aí você se sente muito grato pela oportunidade de parar de se envaidecer, né? Porque muitas vezes, eu estou lá fazendo um serviço, isso e aquilo, enche a boca para falar. Mas, na verdade, aquilo tudo que você está fazendo lá é para você se desenvolver, é para você se melhorar. E quem ganha, quem precisa mesmo estar mais ali é você do que as pessoas com que você tem ajudado, né? O outro ponto é vínculos saudáveis protegem a vida. E aí mais um estudo que eles fizeram com as plantas. Então, as plantas, quando elas são atacadas por insetos, elas liberam um composto no ar para que as outras plantas sintam, é como se fosse um cheiro. E aí elas aumentam as defesas do corpo dela, né? Então, imagina, né, quando se até as plantas entendem e se ajudam de alguma maneira, né, através desses compostos que elas soltam no ar e a outra sente, a gente, enquanto ser humano, o que a gente não pode fazer, né? A planta não fala, a planta não se mexe, a planta, e até um apelido que a gente usa, mal usado, né, para as pessoas, aquela planta ali não faz nada, mas a planta faz. Se a gente quiser, a planta faz também, né? Então, a gente pode pegar o exemplo das plantas e passar a criar mais vínculos, a cultivar, né, no meio onde a gente está, no nosso trabalho, nos nossos amigos, na nossa família, um vínculo mais saudável, né, para que essa energia, para que o nosso lugar se desenvolva melhor, né? O que emitimos volta para nós biologicamente, emocionalmente e espiritualmente. A palavra pode ser remédio ou gatilho. Suas palavras moldam cérebros, relacionamentos, ambientes e destinos.
Então, aqui, eu falo um pouco mais dos pensamentos da gente. Eu já estou quase atrasando, né? Desculpa, vou acelerar aqui um pouquinho. É 8, né, que termina? Então, tá. Vou diminuir o falatório. Deixa eu mudar aqui. Aqui, nesse slide, eu falo um pouco do pensamento, o quanto que quando a gente precisa se educar para mudar a maneira de pensar, que é a gente, quando você quer algo, você já sentir que aquilo é seu, né? Você já falar para si próprio que você pode, que você consegue. Isso não é balela de cursinho de autoajuda. Isso é também ciência. Isso também tem inúmeros estudos e pessoas, né, e livros que trouxeram essas experiências de mudança de pensamento, tá? Os hábitos também, né? Os hábitos do nosso dia a dia, dentro da doutrina, qual que é uma das nossas máximas? Disciplina, disciplina e disciplina. E um dia eu falei isso para um amigo, ele falou assim, eu achei isso muito meio coisa de exército, né? Aí eu falei, quando a gente tem disciplina, a gente pode até deixar de fazer algo que a gente faz sempre. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente, naquele momento, a gente pode deixar de se você é empresário, por exemplo, hoje eu não vou no meu trabalho, hoje eu vou estar com os meus filhos, né? Você pode fazer aquilo porque o seu prejuízo é mínimo, porque a sua disciplina te garantiu aquele momento, né? De você abrir mão de algo que está dentro da sua rotina, para que você possa relaxar, para que você possa estar com outras pessoas com tranquilidade. Quando você não tem a disciplina, se você sai do que já está desorganizado, ele fica muito mais desorganizado do que ele já era. Então, a gente precisa da disciplina, a gente precisa do hábito, a gente precisa da rotina no nosso dia a dia, né? Para a gente estar se melhorando. Muito mais do que materialmente, né? Mas enquanto ser humano. E as nossas escolhas, né? As nossas escolhas constroem experiências. São elas que diferenciam o destino que estamos criando. Retribuição não é punição, é educação divina. Aí eu vou colocar um videozinho aqui, eu espero que dê para vocês lerem. Eu vou até abrir aqui, porque eu acho que não vai dar para ler. E aí eu vou falar o que está escrito no vídeo para vocês. Então aqui é o Ronaldo, que vai bater um pênalti, né? Vocês estão conseguindo ler? Essa é uma corredora, né? Antes dela correr, ela fala para ela mesma, corra, né? O máximo que você conseguir, e então ela tem o melhor salto, né, da vida dela. Ela fica impressionada com o resultado. E essa é a Raíssa, a skatista brasileira, antes do penta, ela repetindo para ela mesma que é para ela fazer tudo que ela sempre faz, que é só isso. Você treinou, você já sabe o que você está fazendo. Eu consigo, eu posso. Se alguém que pode aqui sou eu vou conseguir, né? Ninguém vai me abalar aqui, ninguém aqui sabe mais do que eu nesse ponto. Então ela consegue ganhar o penta. E a gente pode ver, né, na internet vários exemplos de esportistas que usam, né, dessa técnica, se é que é a maneira correta de falar, de se automodelar, né? Então, eu trouxe esse vídeo para a gente poder refletir mesmo sobre o que a gente está falando para a gente todo dia, né? Você trata a si mesmo da mesma maneira que você trata os outros quando algo de errado acontece? Porque se a sua amiga deixa alguma coisa cair no chão dentro da sua casa, você fala, isso acontece. Não tem problema não, a gente vai limpar. Mas se a gente deixa cair no chão, nossa, que burra, tapada, né? Pelo amor de Deus, como é que você não percebeu? Né? É assim que a gente se trata. Então, a gente tem que se avaliar o tempo inteiro nesse sentido, porque para a gente poder transmitir para as pessoas uma mudança, a gente precisa começar da gente mesmo. E isso é algo que assim, eu já estudo há um bom tempo e eu não consegui ativar na minha cabeça ainda.
já li livros, é muito difícil. Quando a situação, e a gente é ainda culturalmente educado, né, para ser seres funcionais. Pessoas que vão virar médico, virar engenheiro, professor, e não, a gente não é educado primeiro para ser uma pessoa que vai trazer coisas positivas para o meio em que vive, para a sociedade. A gente está preocupado desde o início em quem que a gente vai ser quando crescer, né? Nesse slide eu coloquei falando sobre as redes sociais, relacionamentos, saúde mental, trabalho. Então, as redes sociais, eu vi um caso muito triste, né, que uma música que o Fiuk lançou falando sobre depressão, né? Eu não vou entrar no mérito se a música é boa ou ruim, mas as pessoas fizeram comentários horrorosos na música dele. Ele fez um vídeo falando sobre, ele está dizendo sobre os sentimentos dele, né? E hoje a disposição que as pessoas têm, na verdade não é hoje, né? A gente sempre teve a disposição de ficar falando mal dos outros, só que antes a gente não usava a internet. Você não teria coragem de falar na cara de ninguém, sua música é horrível, né? Como é que você teve coragem, né? Se mata. Tem gente que escreve assim numa rede social. E a maioria delas não teria coragem de olhar para aquela pessoa e dizer a mesma coisa. Então, por que não usar essa energia para comentar algo negativo, para fechar aquele vídeo e ir em alguém que você gosta e ir lá fazer um comentário positivo? Né? Dizer, poxa, que música legal, que trabalho bacana, né? Vamos desenvolver mais, marcar outras pessoas sobre publicações boas, que vão trazer conhecimento, que vão trazer desenvolvimento, né? Felicidade, ao invés de você perder seu tempo fazendo comentários negativos, né? Sobre algo que alguém tentou só se expressar. Ou, às vezes, até um vídeo negativo, né? Por que você vai perder seu tempo ali sobre uma publicação que está querendo só criar mais energia errada, informações ruins? Nem perca seu tempo, você vai estar dando mais visibilidade para aquela situação. Então, muda a página, né? Eu vou acelerar um pouquinho aqui, que a gente já passou muito do ponto. Então, aqui eu trago a questão 964 do Livro dos Espíritos, né? As vicissitudes da vida são, ao mesmo tempo, expiações do passado e provas para o futuro. Não somos castigados, sofremos as consequências das nossas ações. Aqui, umas perguntas para a gente sair daqui refletindo um pouco sobre as coisas que foram ditas aqui. Então, a minha presença gera paz, minhas palavras curam ou ferem? O que repito todos os dias? Eu gostaria da minha colheita futura? Então, eu vou fazer um parêntese só sobre o que eu repito todos os dias. Eu li uma frase que fala assim: se você não agradece o que você tem, por que você pede mais? Então, depois que eu li essa frase, eu passei, quando eu oro com a minha filha, a orar com ela, agradecendo a cama que a gente está deitada, a comida, todos os dias, antes de eu fazer a oração um pouco mais complexa. E é legal porque ela mesma já está falando: eu agradeço o vovô, eu agradeço a vovó, eu agradeço a minha escola. E a gente só sabe pedir, a gente não sabe agradecer. Então, se você não é grato ao que você tem, como é que você pede mais? A gente precisa mudar, né? A gente precisa ser mais grato. Olhar a riqueza do que a gente tem já, para buscar mais, sim, né? Mas entender o valor de tudo aquilo que você já tem. Espero que vocês tenham gostado da palestra. Fiquei muito feliz com o convite. Obrigada.